Ancelotti anuncia a convocação da seleção brasileira para a última data FIFA das eliminatórias e aqui a gente vai discutir, divergir, debater os nomes que foram convocados desta vez sem Neymar, sem Rodrigo. Vamos falar um pouquinho em especial desses dois jogadores. Fica até o final do vídeo para você conversar e debater com a gente. Bom, galera, sejam bem-vindos. Meu nome é Felipe. Vou deixar o Instagram aqui para vocês seguirem lá, a gente fazer essa amizade. Vamos estar falando um pouquinho aí da lista do Ancelotti ontem. Vamos dar resumida aí, falar todos os nomes, depois a gente fala cada posição e também depois a gente fala sobre Neymar e Rodrigo. Alisson, Bento e Hugo Souza são os três goleiros. Não entendo muito bem por que está insistindo em Bento, sendo que o cara está falhando lá no time dele na Arábia e tem outros goleiros jogando muito mais do que ele, né? Enfim, o Hugo Souza até vai, mas também não consigo entender. Não vejo nada demais. Mas, enfim, é mais aceitável do que o Bento, né? O Alisson é incontestável, goleiro de time campeão de Premier League, né? Laterais, Wesley, Wanderson, Alexandre, Caio Henrique, Douglas Santos. 3 laterais esquerdos. Alexandre se machucou, ficou elas por elas agora. Ficou 2 e 2. Não sei se ele vai chamar outro lateral esquerdo, né? Vamos aguardar. Zagueiros, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Alexandro, Fabrício Bruno. Não entendi Fabrício Bruno e não chamar o Léo Ortiz, mas como ele falou que vai dar uma rodada no elenco para conhecer novos jogadores, deve ser isso, né? Meias, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joeliton, Lucas Paquetá. Lucas Paquetá de volta à seleção, após fazer um bom jogo contra o Chelsea, né? O Ancelotti deve ter visto o jogo e disse que quer conhecer de perto o jogador. Joeliton, não sei por que convocou. Deve ser o mesmo critério, né, de conhecer. Porque também não está jogando isso tudo, a temporada começou agora. E na outra data FIFA foi com o Ancelotti, que ele não jogou tão bem, ou foi com o Dorival? Só sei que nas últimas datas FIFA não foi bem, mas tá de volta à seleção. Atacantes, Estevão, Gabriel Martinelli, Caio Jorge. Caio Jorge merecidíssimo. Melhor atacante do futebol brasileiro no momento. Luiz Henrique, quem diria, jogando na Rússia. Não convocou o Gerson e convocou o Luiz Henrique. Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison, chamado novamente. O Pombo que está em ótima fase no Tottenham. E João Pedro, merecidíssimo, grande jogador. Desde o Mundial aí, brilhando com a camisa do Chelsea. E eu achei coerente aí, exceto alguns nomes, como sempre, né? A gente sempre tem a reclamar aí de 2, 3 nomes, e foi o que aconteceu. Mas ele deu um argumento que acho que justifica, né, todas as novidades, que ele quer testar, conhecer de perto os novos jogadores aí que ele chamou, porque ele conhece as características de conhecer o futebol mundial como um todo, mas o convívio, a pessoa, a parte tática e a conversa cara a cara ele ainda não teve, então é uma ótima oportunidade aí. O Flamengo, ó, teve vídeo do Flamengo hoje, se você não assistiu, vai lá ver o da goleada. Mas estamos falando de seleção brasileira. Vai pegar o Chile no Maracanã e a Bolívia lá na altitude dos Caracas. Mano, é uma altitude assim, tipo, acho que é 4.000 metros, se não for mais. Então não tem necessidade nenhuma de colocar os principais jogadores nesse segundo jogo. E contra o Chile no Maracanã, vai ser o único real teste aí. Vamos ver o time que ele vai escalar, né? Então, assim, não achei muito absurda, não. Uma convocação aí até previsível, né? O time base é esse, né, cara? Alguns nomes só que vão gerar debate. Então, assim, Neymar tá fora. Carlo Ancelotti deixou o recado na coletiva ao ser perguntado pelas ausências de Neymar e Rodrigo. Ele falou que são jogadores que a seleção e a torcida brasileira conhece muito bem, que ele também conhece. E quem estiver insatisfeito, né, com a não convocação, é só pegar, ligar para ele, porque eles têm o seu telefone. Foi curto e grosso. E também disse que não vai convocar jogador que não estiver 100%.
Pegou essa daí, Neymar? Ah, mas o Neymar jogou 7 jogos seguidos, pô. Como que ele não tá 100%? Aí você vai me falar que jogar 7 jogos seguidos 90 minutos é garantia do cara tá performando, do cara tá no mesmo nível do que uma seleção brasileira. Claro que não, né, rapaziada? Tu acha que o Ancelotti ia abrir mão de um jogador como o Neymar se o Neymar tivesse destruindo, fazendo a diferença, comendo a bola, correndo em campo? Neymar tá dosando ali, né? As suas energias, esperando bola no pé, e nem assim, poupando energias, ele tá fazendo tanta diferença assim. Então, é um Neymar que está muito longe do que ele já foi. Se ele jogar 50, 40% do que ele já foi, vai ser muito, porque é um Neymar que caiu demais fisicamente devido a lesões, talvez devido a não se cuidar como deveria também. Não podemos ser hipócritas aqui e ficar passando a mão na cabeça, porque jogadores como o Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, aos 33 anos, que é a idade dele, estavam no auge do auge do auge, jogando muito, correndo o jogo todo, e o Neymar voltou para o Brasil e não consegue ter uma performance física como esses jogadores, inclusive vive se machucando. Acabaram de divulgar que ele teve uma pequena lesão. Não sei se é uma justificativa para não convocação ou se realmente aconteceu. Fica o questionamento. Porque vocês sabem o tamanho do ego do Neymar, né? Parece aquela cobertura lá de Balneário Camboriú que ele tem. A altura do ego do homem. Mas enfim. Logo agora que saiu a convocação, saiu uma lesão do Neymar, estranho, né? Mas a gente não pode julgar nem afirmar nada. Mas a gente também tem o direito de achar estranho, né? Enfim, já não jogou contra o Bahia, foi suspenso. Muito se falou que tomou cartão para curtir o aniversário do filho. E essas são essas notícias que a gente tem do Neymar atualmente. Notícias não tão boas, tomando de 6-0, chorando. E fica difícil a gente esperar alguma coisa produtiva do Neymar para se tratando de Copa do Mundo. Vamos ver aí até onde a gente pode esperar do Neymar, se ele realmente vai se condicionar 100% do que ele pode hoje em dia para poder jogar uma Copa do Mundo. Porque se ele não estiver 100% fisicamente, tecnicamente, o Ancelotti não vai contratar, não vai convocar ele para a seleção, ficou bem claro no jogo de ontem. Entra aí, ô chatão. No meio do vídeo o gato quer entrar, beleza. Enfim, Rodrigo não foi convocado também. O último jogo do Real Madrid foi titular. Jogou até bem, né? Pela esquerda, onde ele disse que agora quer jogar. Na sua posição de origem. Teve boas jogadas, arrancadas, tabelas, combinações ali. Tanto com Carreiras quanto com Mbappé. Conseguiu algumas finalizações, nenhuma, praticamente só uma no alvo. As outras batiam na defesa ou era para fora. Mas foi substituído aí aos 61, 62 minutos e não gostou. Esbravejou no banco e xingou bastante ali. E depois que o Vini participou de um dos gols, o Vini olhou para a direção do banco, não sei para onde o Vini estava olhando, só sei que não era para arquibancada e era na direção oposta, assim. E tentou dar uma lição de moral ali, não sei se foi no Rodrigo, ficou uma situação bem estranha esse último jogo. Mbappé botou a mão na boca dele. O Vini que entrou e mudou o jogo, né? Tava 1-0 ali, com chance do outro time empatar. E o Vini deu uma assistência pro Mbappé, roubou a bola, botou na frente, deu assistência, fez tudo. E o Mbappé só deu tapa. E o segundo lance do Vini, ele fez o gol, né? Recebeu na entrada da área, bateu de fora da área no canto. Então, entrando no segundo tempo, aos 60 e poucos minutos, conseguiu um gol e uma assistência, um ótimo número aí. E desabafou nas redes sociais, né? Falou que ele é isso aí. Porque muita gente fala que ele não é mais o mesmo. E ele cala na boca dos haters com o resultado em campo. E é isso, rapaziada. Vamos ver como é que vai sair a seleção nesses dois jogos. Praticamente só um vai contar, né? O outro é bônus. Não dá para esperar muita coisa. E vamos ver se Neymar e Rodrigo ainda tem espaço na seleção. Muitos dizem que o espaço do Neymar acabou realmente com essa não convocação, que ele não estará na Copa. Eu acho que é muito forte afirmar isso.
Eu acho melhor a gente esperar, né? Porque se ele estiver voando, comendo a bola, o técnico se sente obrigado a convocar. Porque um jogador desse nível, se estiver jogando bem, performando fisicamente, tecnicamente, ele é autoconvocável. Então, ainda há essa chance, mesmo que pequena, dele voar aqui no Brasil. Agora, com a chegada do Vojvoda, isso pode ser mais possível do que antes. E vamos ver se o Rodrigo também vai mudar de time aí depois dessas reclamações aí de ser substituído. E o clima não tá muito bom pro Rodrigo no Real Madrid, né? Então, eu espero de coração que ele saia, porque já tá claro que ele não tem muito espaço no Real Madrid e sempre que joga é substituído e só jogou porque o Xabi Alonso rodou o elenco mesmo. Então vamos ver aí do que esperar dessa novela e o que esperar de Neymar na seleção. Até a próxima, fica com Deus, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, eu vou deixar o Instagram aqui também. É nóis!